Salve galera do Me Salva, bem-vindos à aula de número 7 aqui do curso Como Estudar Online para o Enem. Agora você já sabe o que fazer e quando fazer e você só precisa fazer. Ficou um pouco confuso isso, mas tudo bem, vamos explicar. Lá na aula 5 a gente viu como organizar a agenda de estudos. Na aula 6, a gente viu como distribuir os conteúdos ao longo do tempo. E agora nessa aula, na aula 7 do curso Como Estudar Online para o Enem, a gente vai falar sobre algumas técnicas de produtividade, mais focado nos aplicativos que a gente pode usar durante o dia a dia e nos estudos para dar um gás na nossa rotina. Bora! Mas antes de falarmos de aplicativos, vamos falar sobre uma coisa muito importante, que é o seguinte. Horário de estudo é horário de quê, Alex? Estudo. De estudo, Alex! Parabéns! Gente, isso pode parecer óbvio, mas isso é muito importante. Horário de estudar é horário de estudar, não é horário de fazer outras coisas. E nesse mundo cheio de informação, cheio de notificações, cheio de abas abertas no nosso computador e no nosso celular, é difícil reservar um horário especialmente para estudar. Então vamos lá, o que você pode fazer para melhorar com isso aí? A primeira coisa é pensar no seu ambiente de estudos. É muito provável que se você está vendo esse curso, você seja uma pessoa que estuda na sua casa. Então vamos a 3 dicas para conseguir estudar em casa com menos distrações e potencializando seus estudos. A primeira dica é a seguinte. Cara, você tem que avisar a sua família que você vai estudar. Conheço muitos estudantes que vivem diariamente com esse problema. Senta para estudar, daqui a pouco vem a mãe conversar nos ouvidos, ou vem o pai pedir ajuda para fazer alguma coisa, ou vem o irmão pequeno, enfim. Gente, tem que avisar a família, tem que avisar eles que vai estudar. Então chega, e às vezes pode não ser fácil, mas tem que ter uma conversa difícil. Chama a galera, senta lá e fala: pessoal, olha só, eu preciso explicar para vocês. Nesse dia e nessa hora é o meu horário de estudos, ok? Por favor, me respeitem neste horário, pois ele é importante para mim e para o meu futuro. Beleza? Faz isso e a primeira dica é essa: conversar com a sua família. Segunda dica para estudar em casa é a seguinte: mesa de estudos sempre organizada e com o mínimo de coisas possíveis. É isso aí. Eu sei que você gosta de ter 1000 post-its, 1000 canetas, 1000 cadernos, 1000 folhas de um lado para o outro, mas isso não é bom para sua concentração. Muita coisa desvia a sua atenção. Então a ideia é retirar tudo da mesa, guarda tudo nas gavetas, guarda tudo no armário e deixa na mesa o que é essencial. E o que é essencial? O computador, né? Um caderno para fazer as anotações e para resolver os exercícios, lápis, borracha, caneta e aí, enfim, grafite, apontador, o que for que você utiliza para fazer os exercícios. Essas são as coisas essenciais. Além disso, não precisa e pode desviar sua atenção. Então essa é a dica de número 2. E a terceira e última dica desta primeira sessão de como estudar em casa é a seguinte. Luzes! Luzes. Talvez você não tenha um Alexa aí na sua casa que organiza os holofotes aqui, mas não tem problema. A regra geral é a seguinte: ambiente iluminado significa menos sono e significa mais concentração. Então, procura estudar com bastante luz. A luz mais bonita que tem é a luz da rua. Então, se você conseguir estudar durante o dia perto de uma janela, ótimo! E se você estuda de noite ou se o seu ambiente não é tão iluminado, procure abajures potentes, lâmpadas para realmente deixar bem claro a sua mesa de estudos, o seu caderno onde você vai tomar notas e fazer os exercícios. E aí, fazendo essas 3 coisas, você terá um ambiente de estudos na sua casa top para estudar online. Importantíssimo agora. Eu sei que se você está começando a estudar, você deve estar mega motivado e você está a fim de maratonar os estudos, não é mesmo? Mas calma. Um aspecto muito importante de estudar em casa, de estudar online, é fazer pausas. E isso tem 3 motivos. O
O primeiro motivo é físico. Você precisa se movimentar. Você vai ficar muito tenso e pode dar dor nas costas, dor na lombar, aquela coisa, se você ficar o tempo inteiro sentado. Esse é o primeiro. O segundo motivo é emocional. Você precisa ter um tempo seu para relaxar, para ir lá comer um docinho, vai no banheiro, dá uma descansadinha rápida. Isso faz bem para nossa cabeça. E o terceiro motivo é pedagógico didático. Qual é que é? Véi, se tu não tomar pausas durante os teus estudos, os conteúdos não vão ser tão bem assimilados. É importante que você estude um tempo e pare um pouco, pense em outras coisas. E essa pausa, enquanto você está pensando em outras coisas, é aí que o seu cérebro vai começar a criar conexões importantes entre o conteúdo que você acabou de ver e o conteúdo da vida real, o mundo real. Show? Então, 3 motivos para você fazer pausas. Agora, tem aquele grande problema, né? Vai fazer uma pausinha e aí o que acontece? Era para ser 5 minutos, virou 30, 1 horinha, 2 horinhas, e aí quando vê, dormiu e largou todo o estudo do dia de mão. Para evitar esse tipo de pausa prolongada, existe um método massa. Quem conhece o método aí? Despertador? Despertador funciona também, mas tem um nome específico. Pomodoro. Pomodoro! Ó, o Alex, nova geração, tá sabendo como estudar, coisa boa. Gente, a técnica Pomodoro, tá? Ela foi criada, ela tem esse nome, Pomodoro, lembra tomate, né? É uma técnica italiana. Ela foi pensada para utilizar lá na cozinha. Conforme o chefe ia fazendo, ele tinha um timer que ele utilizava para conseguir fazer as coisas no tempo correto. Essa técnica evoluiu muito, isso é bem antigo, e hoje a técnica Pomodoro é utilizada principalmente para estudos, para concentração e para produtividade. A técnica Pomodoro original é a seguinte: 25 minutos de foco. 25 minutos de estudo focado, sem nenhuma distração e 5 minutos de pausa. Esse tempo de 30 minutos é um Pomodoro. Aí você pode fazer 2 Pomodoros, então você vai fazer mais 25 de estudos e 5 de pausa. E aí você vai fazendo assim, sempre 25 de estudos, 5 de pausa, certo? Mas claro, olha só, lembra que aqui no Como Estudar Online, nenhuma regra é absoluta. O Pomodoro, esse tempo de 25 e 5, ele serve como referência. Agora, quem vai entender o seu tempo é você mesmo. Então, pô, se você tem muita facilidade em ficar 1 hora se concentrando, você sente que está rendendo, então estuda 1 hora e descansa 10 minutos, por exemplo. Não tem problema você fazer testes e adaptar o Pomodoro para o seu jeito de estudar. A grande vantagem de utilizar um método como o Pomodoro é que você tem os tempos cronometrados. Então só funciona se você utilizar o seu cronômetro e toca um alarmezinho, acabou os estudos, toca o alarmezinho, começou os estudos. Daqui a pouquinho, logo menos, a gente já vai ver um aplicativo massa que controla o Pomodoro para você. Fechou todas? Então nessa aula até agora vimos como ter um ambiente de estudos melhor em casa, um ambiente físico e um ambiente com a sua família. Falamos sobre pausas e sobre o método Pomodoro e agora chegou aquele momento de falarmos sobre os aplicativos de produtividade e de estudos, e essa parte eu sei que vocês estavam loucos para ver. Bom, quando a gente fala sobre o uso do celular e de aplicativos para estudar, é muito importante ter em mente o seguinte: que o celular ele pode sim ser usado para o bem, ou seja, os aplicativos eles realmente funcionam e te ajudam a ter uma rotina melhor, mas tem que ter cuidado, porque você sabe, eu sei, Alex sabe, Lara sabe, Bia sabe, o celular é uma fonte imensa de distrações, certo? Então vamos pensar no uso do celular para o bem, para a nossa produtividade durante os estudos. Vamos começar recomendando algumas funções do celular que não são necessariamente aplicativos que precisa baixar. São coisas que já estão no nosso celular e que a gente pode utilizar a nosso favor. E a primeira delas, a Laura já falou aqui na aula, é o cronômetro. Todo celular tem lá um relógio que você pode botar um cronômetro. Então você pode, por exemplo, controlar o seu tempo de estudos. Começa e vai até o 30 minutos e para, por exemplo.
Mas tem outras funções interessantes dentro desses cronômetros que às vezes você não sabia ou não utilizava. Por exemplo, o cronômetro regressivo. Esse é um dos melhores, porque aí você seta o tempo e ele conta de cima para baixo. Por exemplo, se você botar 25 minutos para fazer o seu Pomodoro lá, aperta iniciar e ele vai começar. 24,59, 24,58, 24,57 e vai indo. Quando chegar no zero, toca um alarme. E aí você sabe que acabou o tempo do Pomodoro. E aí você pode setar um novo de 5 minutos. E assim você vai usando para controlar o seu tempo de estudos. É muito interessante usar o cronômetro. Outra ideia massa de uso de cronômetro é a seguinte. Vamos supor que você tem muito problema com o tempo da redação, tá? Então o que você pode fazer? É pegar o cronômetro e utilizar o cronômetro para ver quanto tempo você demora em cada etapa do processo de produção de um texto. Ou fazer isso para resolver exercícios, ver quanto tempo você está demorando nos exercícios de matemática. Aí você tem uma ideia de como estão indo os seus estudos e se na hora da prova vai chegar lá e você vai ter tempo de fazer as coisas ou se você ainda precisa treinar essa habilidade de fazer as coisas mais rápido. Falaremos sobre isso mais no próximo módulo, mas já são aí umas 3 utilizações do cronômetro super úteis. A segunda função nativa dos celulares e que você pode e deve utilizar é o chamado modo avião. Você já deve ter ouvido falar, já deve conhecer e já sabe como fazer no teu celular. É muito simples. Bota no modo avião e tudo se desliga, você se desconecta. Então você vai ficar sem Wi-Fi, vai ficar sem sinal, vai ficar sem nada, ninguém vai te incomodar naquele momento. Então se você tem dificuldade para, tipo assim, ignorar o celular e parar de ver as notificações, então usar o modo avião é uma baita de uma estratégia. E claro, você pode, por exemplo, utilizar o cronômetro que a gente falou antes no modo avião, não tem problema nenhum. E aí vai ser top. E se eu não conseguir me controlar e desativar o modo avião? Olha, Laura, as ferramentas estão aí para serem utilizadas, né? O que eu recomendo é você utilizar o modo avião e o ligar e desligar o modo avião como uma forma de recompensa. Tipo assim, vai lá, seta o cronômetro regressivo 25 minutos, liga o modo avião, estuda 25 minutos e aí quando for a pausa, aí desliga o modo avião. Então procura usar aí o cronômetro e o modo avião em sincronia, de modo que você consiga usar o celular como uma recompensa pelo tempo de estudos que você fez no modo avião. Pessoal, agora sim, ó. Não consigo desligar o modo avião. Não dá, me dá uma dor no peito. Imagina se acontece uma emergência e alguém vem falar comigo. Ok, tudo bem. Mas tem outras coisas que você pode fazer, além de ligar o modo avião, que vão te ajudar, tá? Vamos lá. Notificações. Meu amigo, minha amiga, você está estudando e eu sei que você tem um monte de grupo no seu WhatsApp e que 99% das coisas que se falam nos grupos são ou bobagem ou você poderia olhar depois sem nenhum problema. Então, desliga as notificações de grupo. Para mim, essa é uma das principais ferramentas. E você deve fazer isso agora como uma forma de comprometimento. Quando quiser, vai lá e olha o grupo, não tem problema nenhum. Mas não precisa ficar aquela coisa pulando na tua cara e tentando te distrair. Estudar em casa não é fácil. Você tem muitas distrações. Então vamos tentar eliminar as distrações que são mais simples de serem eliminadas. Show? Mais dicas importantes. Ô Alex, tu sabe quando tu tá no teu celular e fica tipo umas bolinhas vermelhas assim no canto dos aplicativos? Sim. Sabe por que eles usam a cor vermelha? Por quê? Porque a cor vermelha, subconscientemente, ela prende a nossa atenção. Então assim, o que isso significa? Que os caras que desenvolvem os celulares, os designers, apesar de eles terem um bom coração, às vezes eles acabam fazendo coisas que não são boas para nós e para nossa produtividade. Se você vai olhar o seu celular e tem uma bolinha vermelha, pode ser uma bolinha vermelha no Candy Crush, velho. Mas o teu olho vai lá para aquela bolinha vermelha e dá vontade de clicar naquele raio daquele troço. Então, faz o seguinte. Tira essas bolinhas vermelhas. É só ir lá nas configurações do seu celular e desativar as bolinhas vermelhas. Eu não tenho nenhuma no meu celular. E é uma sensação de liberdade incrível, tá? Faz isso,
Mas não precisa ser agora, daqui a pouco tu vai ter um tempo para fazer tudo isso do celular que a gente acabou de falar. Mais dicas de celulares. Pastas. Velho, o que acontece? A gente tem que dificultar o acesso às distrações. Esse é o nosso objetivo. Quais são as maiores distrações que a gente tem hoje? Redes sociais, né? WhatsApp, Instagram, Facebook, etc. O que é uma técnica interessante para lidar com isso? Sabe que no teu celular tu consegue organizar os aplicativos em pastas e tu consegue arrumar eles, tipo assim, tem a primeira tela com alguns aplicativos, aí tem a segunda tela com mais aplicativos, aí tem a terceira tela com mais aplicativos. Então a dica é a seguinte, cria uma pasta com todas as redes sociais, bota um nome nessa pasta do tipo cuidado e joga essa pasta lá para a terceira tela do teu celular. O que vai acontecer? Vai dificultar o teu acesso. E pode parecer bobagem no primeiro momento, mas se você tiver que desbloquear o celular, arrastar 2 vezes para o lado, clicar na pasta e clicar no aplicativo, você já vai perder, sei lá, uns 3 segundos a mais. E esses 3 segundos que você perde a mais é um tempo que você tem para fazer uma autorreflexão e pensar, será que eu preciso mesmo entrar nessa rede social agora? Talvez não, tá? Então essa dica é show também. Organiza tudo em pastas, joga tudo lá para a direita e se livra, deixa bloqueado. Bloqueado não, deixa escondido da tua vista as redes sociais. E já que estamos falando de redes sociais, tem uma que muito provavelmente você tem e que tem uma funcionalidade top que talvez você não saiba. É o Instagram. Lá dentro do Instagram tem um aviso que você pode programar do tempo que você quer ficar dentro do aplicativo. Então você pode ir lá e botar assim, cara, Instagram, me avise quando eu tiver a 20 minutos dentro do Instagram todo dia. Isso é ótimo. 20 minutinhos, pô, é tranquilo, dá pra dar uma rodada boa ali no feed, dá pra responder as coisas e não é tempo demais. Claro, cada um tem o seu tempo, como você sabe. Mas é importante ter o aviso, porque às vezes, pô, vamos supor que você bota um aviso de 30 minutos ou de 20 minutos pra ficar por dia no Instagram. São 9 da manhã e já tocou o raio do aviso. Então você tem que perceber que você está ficando tempo demais nas redes sociais. Além disso, lá dentro do Instagram tem o controle da atividade. Você pode ver quanto tempo você fica por dia. E se você pegar esse gráfico, somar todas as horas e pensar que você poderia estar estudando, véi, faz uma diferença tremenda. Muito bem, então agora nós temos um teste de comprometimento seu. Eu quero saber o quão comprometido você está com os seus estudos nesse ano. E para me provar que você está comprometido, você vai fazer o seguinte. Você vai pausar esse vídeo e fazer 4 coisas. A primeira coisa é tirar as notificações de grupo. A segunda coisa é tirar as bolinhas vermelhas lá dos aplicativos. A terceira coisa é colocar as redes sociais em uma pasta chamada Cuidado e jogar ela lá para o lado. E a quarta coisa é colocar no Instagram o seu aviso de tempo diário. Agora tu vai pausar o vídeo, fazer essas 4 coisas e depois comentar aqui e dizer que você cumpriu o desafio dessa aula. Vamos ver? Vamos ver? Pausa? Vai? Vai? Pode pausar. Eu sei que você não quer tirar a notificação do grupo, mas pensa pelo lado bom. Não vai ter notificação do grupo da família, da tia chata. Muito bem, agora que você já se comprometeu com seus estudos, nós vamos falar sobre os aplicativos de fato. O primeiro deles, essencial, lindo demais, com 1001 funcionalidades, é a agenda do seu celular. O seu celular ele já vem com uma agenda. E essa agenda eletrônica, ela funciona muito. Por quê? Primeiro, você pode programar as coisas que você tem para fazer. Óbvio. Segundo, você pode setar um lembrete para fazer essa coisa. E esse lembrete você pode botar para 5 minutos antes, para 1 hora antes, para 1 dia antes. Terceiro, você pode setar eventos recorrentes. Então você pode botar lá, pô, eu tenho, sei lá, uma Bia que tu faz toda semana. Lá, vou pra academia. Academia da Bia. A Bia pode botar na agenda dela lá, academia, e botar todos os dias, que horas? De manhã. Todos os dias de manhã. Bia, de manhã não. Que horas? Das 8 às 9. Das 8 às 9. Muito bem. Então ela pode botar lá na agenda das 8 às 9 a academia dela, certo? O
que mais que a agenda pode fazer por nós? Você pode botar eventos para um dia inteiro. Você pode mandar convites para os amigos para combinar as coisas pela agenda. Mega tecnológico. Você pode botar descrições nos eventos. Você pode botar os horários das suas aulas. Você pode botar o turno que você vai fazer a redação. Tem muitas funcionalidades legais, certo? Então, usa a tua agenda digital que vai te ajudar na organização. O que eu vejo dos estudantes que eu tenho conversado é que a agenda funciona principalmente para aqueles eventos pontuais que tu não pode esquecer. Tipo assim, cara, uma consulta médica. É muito fácil tu esquecer. Muita gente anota num post-it, gruda na parede e nunca mais olha o post-it. Quando vai olhar o post-it faz um mês que perdeu a consulta, né? Então, utilizando a agenda, vai ter uma notificação no teu celular que vai dizer lá: amanhã você tem consulta médica, não perca. Isso vai te ajudar a organizar os seus horários no geral. Então, a agenda do celular é o primeiro aplicativo. O segundo, ou segunda categoria de aplicativo, são os aplicativos para estudo de línguas estrangeiras. Eu, particularmente, utilizo o Duolingo. Este pinguinzinho maravilhoso. O Duolingo, você pode botar uma meta diária e aí você pode fazer 5 minutos. 10 minutos. E se você faz todo dia, você mantém a sua ofensiva, a sua chama acesa. E é lindo demais. Depois que você faz 10 seguidas, já começa a ficar aquela coisa do tipo, eu não posso parar, senão eu vou perder a minha chaminha lá. Então é um aplicativo totalmente gamificado, é quase como um gamezinho para você ir estudando as línguas estrangeiras. Se você vai fazer inglês ou espanhol no Enem, você vai fazer, então eu recomendo fazer 5 minutos por dia de Duolingo dessas línguas que você precisa estudar. Mas fica ligado, o Duolingo não é o único aplicativo para o estudo de línguas, existem vários outros, certo? E você pode procurar na sua loja de aplicativos e escolher o melhor para o seu aprendizado. O terceiro aplicativo, ou categoria de aplicativos, são aqueles para fazer a gestão do seu tempo. Vai lá na sua loja de aplicativos e digita Pomodoro. E você vai ver que vão ter vários aplicativos que vão te ajudar a controlar os seus pomodoros, a organizar o seu tempo e a controlar quanto tempo por dia você está conseguindo estudar. Com relatórios semanais, é fantástico. Então, entra, dá uma pesquisada e você vai encontrar várias opções para fazer o controle do seu tempo. Gente, os aplicativos são úteis, mas eu acho que as ferramentas mais úteis são aquelas que já vêm no seu celular e que fazem com que você utilize menos o celular e não mais, certo? Eu queria perguntar aqui para a nossa audiência se vocês têm algum aplicativo que vocês usam para controlar e administrar os estudos de vocês, que eu não citei aqui. Eu uso do meu cursinho. Ah, do teu ou dos teus? Ai, dos meus. A Consumistinha tem vários cursinhos, cada cursinho tem o seu aplicativo, né? Daí tem, mas se perde muito ou não? Ai, me perco. Se perde. Me perco. Acontece essa vida, né? Quer estudar com um monte de cursinho diferente, acontece isso. O que mais? Eu uso o Forest. Forest? Forest Gump? Que aplicativo é esse, Alex? Ele controla o tempo que eu estudo e não uso o celular. Ah, mas tem algo. Por que o nome é Floresta? O que tem a ver? Enquanto eu estudo dentro do aplicativo, ele vai plantando árvores. E essas árvores vão crescendo e criando uma floresta. Que bonitinho, Alex! Ele tem a sua própria florestinha. Show de bola, viu, gente? Então o aplicativo Forest é massa para utilizar e controlar o tempo de estudos e tem todo aquele joguinho, aquela gamificação, assim como no Duolingo, você pode usar para ter a sua floresta maravilhosa, assim como o seu conhecimento que vai aumentando conforme você estuda. Mais alguma pergunta, pessoal? Quer dizer, alguma recomendação? Eu gosto de usar o aplicativo do YouTube. Eu coloco para ativar as notificações quando os canais que eu sigo que tem videoaulas, né, postam uma aula nova, daí eu já fico sabendo na hora que tem uma aula nova que eu posso assistir. Tu vê, Bia, que bela ideia. Olha só, nós estamos aqui dentro do YouTube agora, então já faz o seguinte, já se inscreve aí no canal e ativa as notificações e usa a estratégia da Bia, ativa as notificações nos canais de aulas, como me salva, para saber quando tem aula ao vivo ou aula gravada nova sendo lançada no canal.
Feito, meu povo! Então era isso, aprendemos muito sobre como otimizar a nossa agenda. Mas eu sei que tem muita gente que o problema não é otimizar a agenda, que o problema é simplesmente começar a estudar. Então o assunto do nosso próximo vídeo, que está imperdível, é procrastinação. Até lá!